Olá, meu nome é Daniela e no vídeo de hoje eu vim falar sobre a escola do pensamento sobre a estratégia. Eu trouxe um exemplo de uma escola, a referência que eu vou usar para isso será o livro do Safari da Estratégia, que juntamente com outros autores eles mapearam as 10 escolas e 10 maneiras, como se fosse 10 maneiras diferentes os atores tiveram ao longo do tempo sobre a estratégia. É como se falasse, dá para falar de estratégia, dá para pensar em estratégia nas empresas de pelo menos 10 jeitos diferentes, que são o que ele chamou das 10 escolas. Não tem nenhuma ordem cronológica, não é que uma tem invalidado a outra, uma escola tem invalidado a outra, não quer dizer que uma escola, quando vem, desativa a outra. O que deve olhar é olhar o que essa empresa está fazendo. Nessa empresa ela tem uma ação assim que lida com a estratégia de tal maneira, está fazendo isso se parece com qual escola? Qual dessas escolas se encaixaria melhor para explicar a estratégia dessa empresa? Nesse vídeo de hoje vamos passar pela escola do planejamento e ver suas principais características e o processo de sua criação desde o começo. Essa escola, ela é muito voltada para o processo formal, ou seja, que a estratégia deve resultar de um processo controlado e consciente de planejamento formal, decomposto em etapas distintas, cada um delineada por checklist e apoiado em técnicas. Esse é um jeito de pensar em estratégia, e tem outros autores que entendem que a estratégia é um esforço de planejamento e que eu trato a estratégia como uma questão de planejamento e eu estou tratando a estratégia como um processo formal. Ou seja, planejar tem a ver com dar forma, tem a ver com formalizar. E o que seria essa formalização? O que significa, né? Quando você fala, vou formalizar alguma coisa, o que vai fazer? No dia a dia, assim, quando a gente fala que vai fazer alguma coisa, é o momento de você registrar, documentar a estratégia. Então, ele vai primeiro privilegiar esse aspecto como que eu documento, como eu escrevo, como eu anoto, como eu formalizo. E na escola do pensamento, o viés é sempre vendo a melhor maneira de formalizar. A gente vai falar muito de modelos de checklist que tem que seguir, de técnicas de elaborar o planejamento, o passo a passo que eu tenho que seguir. Então, vamos. Aqui eu coloquei uma definição: processo formal. A estratégia deve resultar de um processo controlado e consciente de planejamento formal, decomposto em etapas distintas, cada um delineado por checklist e apoiado em técnicas. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre quando essa escola se originou, o que influenciou a sua origem e os problemas que ela enfrentou no começo. Essa escola ela se originou em 1965. Foi ao mesmo tempo da escola de design, mas o destino dessas escolas seguiram caminhos diferentes. Porém, apesar dela ter se originado em 1965, foi na década de 70 que ocorreu a divulgação de literalmente milhares de artigos de publicação na imprensa e de negócio, exaltando as virtudes do planejamento estratégico formal. Esse fato implantou nas mentes do gerente uma espécie de imperativismo a respeito do processo, que era moderno e progressivo, e o gerente deveria querer ter mais tempo para se dedicar a ele. A estratégia ela deveria ser criada por um quadro de planejadores altamente educado, uma parte de departamento especializado de planejamento estratégico, com acesso direto ao executivo principal. Embora ela tenha crescido ao ponto de alcançar enorme impacto sobre as práticas de administração estratégica nos anos 70, teve vários aspectos desfavoráveis que prejudicaram muito. O problema foi que, em termos quantitativos, essa literatura cresceu muito, de forma acentuada, mas em termos qualitativos, muito pouco. Acabaram focando em difundir a ideia que o gerente tinha que dar muita atenção, mas não pensava na possibilidade da alta gerência poder estar dando mais atenção do que o necessário. E para muitos autores,
o planejamento tornou-se mais que uma abordagem estratégica, mas algo como uma religião, que tinha que ser pregado com fervor dos missionários e, ao mesmo tempo, pouca pesquisa era feita para descobrir como esse planejamento funcionava na prática. O modelo básico do planejamento estratégico. Existem alguns modelos de planejamento estratégico, mas em sua maioria baseia-se na forma, na mesma ideia de dividir o modelo SWOT em etapas, relacionar com lista de verificação e técnicas e priorizar a criação de objetivo no início do processo e orçamento e planos operacionais ao final. Aqui, os modelos básicos do planejamento estratégico, ele é dividido em 5 estágios, que é o estágio de fixação de objetivo, estágio da auditoria, estágio da auditoria interna, estágio de avaliação da estratégia, estágio da operacionalização da estratégia. Eu vou falar de cada um. Esse primeiro estágio de fixação do objetivo, ele serve para identificar as alternativas estratégicas relevantes, onde ou em qual direção estratégica a empresa como um todo deve ir. Ou seja, quantificar as metas e os objetivos. Em vez de pensar a respeito de valor, como na escola do design, nessa escola eles desenvolveram o procedimento para explicar sobre quantificar as metas da organização, geralmente colocando ela em forma numérica. No estágio de auditoria, uma vez que foi estabelecido o objetivo no primeiro estágio, esses 2 próximos estágios são para avaliar a condição interna e externa da organização, como se fosse uma auditoria. Como se fosse uma auditoria. Na parte externa, um elemento importante dessa auditoria é o conjunto de previsões das condições futuras. Os planejadores se preocupam muito com as previsões, porque eles acham que se eles não puderem controlar o ambiente, prever significa uma incapacidade para planejar. Assim, prever e preparar tornou-se um lema dessa escola de pensamento. Nesse estágio de auditoria interna, é mais relacionado à criação de tabelas, checklist, a parte do estudo de força e fraqueza da empresa. Nessa parte do estágio da avaliação da estratégia, nesse estágio quase todas as técnicas são voltadas para análise financeira, cálculo de retorno de investimento, técnico como análise de risco, avaliação da estratégia, curva do valor e métodos relacionados ao cálculo do valor para os acionistas. Nesse estágio de operacionalização da estratégia, origina um conjunto de hierarquia, planos estratégicos a longo prazo, médio prazo e curto prazo, hierarquia de objetivos, orçamento e subestratégias. Programando todo o processo. É preciso programar não só as etapas do processo, mas também o cronograma segundo o qual elas são executadas. Ou seja, é uma fase destinada à programação do processo e divisão das etapas para a execução da estratégia. Selecionando as hierarquias. Nesse quadro, a gente pode ver que mostra que as principais componentes e as 4 hierarquias: objetivo, orçamento, estratégia e um para programa. De um lado, estão as estratégias e programas, que estão ligados à tomada de decisão antes do fato em se dirigir ao comportamento. Do outro lado estão objetivo e orçamentação, que é para o controle do desempenho. Vamos falar um pouquinho sobre as premissas da escola do pensamento, de planejamento. Que a escola do planejamento ela aceitou a maior parte das premissas da escola de design, com exceção de uma meia, mas essas fizeram uma grande diferença. Em primeiro lugar, o modelo era o mesmo, mas a execução era altamente formal, quase mecanicamente programada. E a meia, o executivo principal deveria permanecer como arquiteto da estratégia, em princípio, mas na prática, este arquiteto não deveria conceber os planos estratégicos, mas sim aprová-los.
Para resumir as premissas da escola do planejamento, eu coloquei essas três premissas aqui, que é: as estratégias devem resultar de um processo controlado e consciente de planejamento formal, decomposto em etapas distintas, cada um delineado por um checklist e apoiado por técnicas. Esse outra responsabilidade por todo o processo está em princípio com o executivo principal, mas na prática a responsabilidade pela execução está com os planejadores. As estratégias surgem deste processo e devem ser explicitadas para que possam ser implementadas por meio da atenção detalhada a objetivos, orçamentos programados e planos operacionais de vários tipos. Vou falar aqui um pouco sobre os avanços mais recentes, porque embora grande parte dessa literatura tenha girado em torno dos modelos anteriores apresentados, tem havido outros avanços dessas premissas mais focalizados na aplicação. Nessa apresentação eu vou falar de 3 deles, que é o planejamento de cenários, opções reais e o controle estratégico. Eu vou começar aqui pelo planejamento de cenário, que é também chamado por muitos autores de prospectiva estratégica. Porque cenários são visões parciais e internamente consistentes de como o mundo será no futuro e que pode ser escolhido de modo a limitar o conjunto de circunstâncias que podem vir a acontecer. Para um dos autores dessa escola, Potter, um emprego de cenário é uma técnica particularmente útil nas indústrias emergentes, uma vez que o principal aspecto dessa indústria é a incerteza. E para isso é possível observar que alguns fatores que influenciam o futuro, como dinâmicas sociais, questões econômicas, questões políticas, questões tecnológicas. Para avaliar isso, porque a questão, por exemplo, a questão tecnológica, observar quais tecnologias estão surgindo, como que elas estão se adaptando no mercado, as questões políticas, como está a situação do país, como pode ser, tudo isso é uma previsão, né? Cheio de incerteza. Então, é estudar as questões sociais, econômicas e tentar prever como elas vão estar mais no futuro. E um dos outros avanços é as opções reais. As opções reais é um grande desafio das decisões estratégicas, diferenciar os esforços da organização para uma visão de longo prazo que garanta sucesso em um ambiente futuro de incerteza. A teoria das opções reais, ela contribui na tomada de decisão sob 2 grandes perspectivas: raciocínio e modelagem, como demonstrado na figura. Por um lado, ela apoia a preparação da empresa para tomar melhores decisões, fornecendo insight e proposições que apoiam o embasamento qualitativo e analisando processos, práticas e fatores organizacionais. E por outro lado, ela apoia a tomada de decisão de forma quantitativa, fornecendo ferramentas analíticas para a modelagem da decisão de investimento. Raciocínio de opções reais é um modo de pensar os investimentos que apoia a tomada de decisão, capturando as importâncias da ação gerencial, dá valor à esta ação e de manter as opções em aberto. E a modelagem de opções reais é a combinação de modelos econômicos com técnicas de precificação de opções financeiras para avaliar quantitativamente o investimento novos ou complexos. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o controle estratégico, ou seja, manter as organizações nos trilhos estratégicos pretendidos. Então, a gente tem o planejamento estratégico, o controle financeiro e o controle estratégico. O planejamento estratégico a direção central envolvida em muitas das principais decisões estratégicas do negócio dos negócios individuais, focando no interesse da empresa. Ou seja, a direção central ela atua para determinar, por meio de análise, como os recursos serão coordenados e redistribuídos entre os negócios. Já no controle financeiro,
Este estilo é definido pelo envolvimento mínimo da direção central na formulação da estratégia. Mas, porém, o centro ele mantém o controle, principalmente por meio de orçamentação e de curto prazo. O controle estratégico, este é um estilo híbrido que envolve a autonomia das unidades de negócio e também a promoção dos interesses corporativos. A responsabilidade pela estratégia fica com a divisão, mas a estratégia deve ser aprovada pela direção central. Aqui eu vou falar sobre o contexto e contribuição da. Opa. Contexto e os planejadores eles têm papéis importantes a desempenhar em torno da caixa preta da formulação da estratégia ou mesmo dentro dela, como é mostrado aqui nessa figura. Elas podem atuar como analista, fornecendo dados na entrada, particularmente aqueles que os gerentes são propensos a negligenciar, e também bem como examinar as estratégias que sairão para avaliar sua viabilidade. Os planejadores também podem atuar como catalisadores, não para promover o planejamento formal, como uma espécie de imperativo, mas a fim de estimular qualquer forma de comportamento estratégico que faça sentido para uma determinada organização em determinada ocasião. A escola do planejamento, portanto, é o resultado de um processo controlado, formal e elaborado com várias etapas, ou seja, possui alto nível de complexidade, onde a execução dos planos estratégicos é atribuído dos planejadores e não do executivo principal, onde o líder máximo irá apenas aprovar esses planos, sendo assim de sua responsabilidade. Também eu vou falar aqui sobre os 7 pecados capitais do planejamento, que alguns autores trazem, que é a assessoria assumiu o processo, o processo dominou a assessoria, o sistema de planejamento foram praticamente concebidos para não produzir resultados, os planejamentos se concentravam no jogo mais excitante de fusões, aquisições e venda, os processos de planejamento não conseguiram desenvolver opções estratégicas verdadeiras. O planejamento negligenciava os requisitos organizacionais e culturais da estratégia. E a previsão do ponto único era uma base inadequada para o planejamento em uma era de reestruturação. Então, esses aqui são alguns erros que algumas empresas acabam cometendo quando estão usando esse tipo de estratégia. Então, seria isso. Muito obrigada pela atenção.